Boa noite, queridos. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 61. Vamos ler. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Até aqui. Sempre que nós falamos de libertação, existe muito misticismo envolvido. Então eu cresci, para mim, a igreja que eu cresci, o ambiente que eu cresci, libertação era tirar o demônio do corpo dos outros. Então as pessoas caíam endemoniadas, você orava, o demônio saía, libertação. E na prática a gente sabe e vê que isso não funciona. A gente, na prática, Deus nos treinou na prática nisso. A gente faz trabalho com morador de rua há 10 anos. E no começo a gente tinha até demônios de estimação na rua. Tinha alguns homens que a gente ia e fazia os cultos ali toda quinta-feira, e toda quinta-feira o mesmo demônio manifestava. Você orava, era certeza. Tinha um Ronaldo. Ronaldo era um rapaz que a gente conhecia, alcoólatra, que virou amigo nosso. Todo culto ele estava lá. Todo culto ele pedia oração, todo culto ele caía endemoniado, a gente orava, todo culto o demônio saía. A gente já não queria mais nem orar com eles, porque a gente sabia, vai dar trabalho e não vai resolver nada. E eles querem oração. Então eu lembro que tinha um, estava chovendo um dia, a gente pronto para ir embora, apareceu um e eu já conhecia ele. E eu falei, vamos rápido, porque ele vai querer que ora. E você sabe, está molhado o chão, ele vai cair no chão. E aí ele veio, a gente cumprimentou ele rápido, vamos saindo, e ele ajoelhou na minha frente. Ele falou, não, ora por mim. Eu falei, como é que eu não vou orar agora? E pôs a mão, e era pôr a mão e pá, no chão. Isso não funciona, não resolve. Ele vai endemoniar a semana que vem, e na outra, e na outra, e na outra. Porque a manifestação do demônio, você simplesmente fazer ele se manifestar e mandar ele sair dali, ele não sai por causa de uma palavra apenas. Quando Jesus vira para aquela mulher, aquela prostituta, ela chega e eles vão apedrejar aquela mulher. Quando a gente fala, ela era uma adúltera, ela era uma prostituta, e a gente pode olhar para ela como prostituta mesmo, uma profissional, ou simplesmente uma mulher adúltera, uma mulher que se deitava com homens. O fato é que na Bíblia as duas coisas se encaixam. Jesus liberta aquela mulher da morte naquele momento. Aquela mulher estava condenada à morte pelo pecado. A lei de Deus ia matar aquela mulher. As pedras falam de lei. A lei de Deus ia se abater sobre ela. Jesus livra ela da morte através de uma palavra. Mas ele fala para ela, vai e não peques mais, para que não te aconteça. O que ele está dizendo é que eu acabei de expulsar um demônio, mas tem um comportamento e algo que tem que ser seguido agora, porque senão isso vai voltar. Então libertação não trata de manifestar, de trazer o demônio para fora e mandar ele sair. Ele não entrou simplesmente porque você estava passando, ele pulou em cima de você. Ele não entra na nossa vida por isso. E é fácil você identificar demônio quando ele manifesta. Esse é o fácil. Quem dera todos manifestassem. Quem dera todo mundo aqui que tem algum problema manifestasse o demônio. A gente consegue identificar. O fato é que na maioria dos casos não é assim. Nós identificamos pelo fruto. Por problemas que perseguem, principalmente problemas geracionais, que você vai perceber na família. Então sua irmã, sua avó, sua mãe, todas têm uma mesma característica, os pais. E aí você consegue entender, existe algo de espiritual perseguindo a família, visitando isso. Mas Jesus veio, morreu por nós e toda a maldição acabou, e por isso eu quis ler esse texto de Isaías 61. A profecia a respeito de Jesus diz que ele vinha para proclamar a liberdade aos cativos e abrir as prisões aos presos. Ele não veio tirar ninguém da cadeia. Ele veio proclamar que a liberdade foi dada e ele veio abrir as celas para que nós possamos sair. Então, quando a gente fala de Ministério de Libertação ou de ministrar libertação, na verdade o trabalho do Ministério de Libertação não é libertar, é restaurar.
Porque libertador só tem um, é Jesus quem liberta. Só Ele pode bater de frente com o demônio. Por isso que nós, quando batemos de frente com potestade, com principado, com demônios, nós falamos no nome dEle, porque Ele é quem liberta. O que nós fazemos, o trabalho da igreja, é restaurar. É conseguir fazer com que alguém que foi preso a vida toda consiga andar sozinho. Então Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um libertador? Sim, ela fala. Mas quem tirou o povo com mão forte do Egito não foi Moisés, foi Deus. O que o povo precisava? De um condutor. Ele precisava de alguém que ensinasse aquele povo que antes era escravo. Um povo que acordava e alguém dizia o que você vai fazer, como você vai agir, o que você vai comer, a hora que você vai dormir. Que esse povo agora soubesse andar por conta. Que esse povo soubesse acessar o céu, que ele soubesse se relacionar com o seu Deus, que ele se libertasse das doenças do Egito. Então Moisés aqui é um restaurador. Tira o povo de lá e conduz. Então quando ele leva o povo até a água amarga, ele está conduzindo, debaixo da direção de Deus, o povo até o remédio que o povo precisava. O povo se recusa e Deus diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, eu vou tirar de vocês toda a enfermidade do Egito. Ele está dizendo, eu tirei vocês de lá, mas vocês podem estar arrastando com vocês toda a enfermidade que vem de lá. Então você está dentro da igreja com as mesmas mazelas que você tinha lá fora. A diferença é que agora estão dizendo para você que se você der dinheiro, você vai resolver aquilo. Que se você fizer um voto, fizer uma consagração, aquilo vai se resolver. E não resolve. E se você tem muito tempo de igreja, você já deve ter provado disso. Há áreas que simplesmente são presas. Algumas que você já até desistiu. E fala, é para ser assim mesmo. Então você já se acostumou. Eu era preso, continuo preso nessa área, não consigo me libertar dela porque é assim. Ou porque eu sou muito fraco, ou porque eu tenho dificuldades. Outro erro é a gente, ou de um lado a gente mistifica tudo, e fica fazendo ato profético para tudo, ou de outro a gente não crê em maldição hereditária. Nós precisamos entender o que é maldição hereditária. A palavra maldição já gera uma nuvem em volta. Quando Deus profere os mandamentos, Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E Ele também diz, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A não ser que Deus tenha abolido esse mandamento, isso continua valendo. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Ou seja, a iniquidade dos meus pais, ela pode me visitar, mesmo tendo aceitado Jesus. Nós vamos falar disso talvez no domingo, a respeito da responsabilidade da libertação na família, que nós temos quando aceitamos Jesus. Mas, quando você vai ver Daniel na Babilônia, foi Deus quem colocou aquele povo na Babilônia. Quando Daniel está lendo os livros e procurando, ele lê Jeremias e ele descobre, cumpriu 70 anos, deu tempo de ser liberto. Daniel descobriu, lendo a Bíblia, que estava no ano certo, a gente vai ser liberto esse ano. Daniel começa a orar a Deus e pedir perdão pelo pecado dos pais. Ele fala, perdoa os nossos pais que pecaram contra o Senhor e nos colocaram nesse lugar. O que Daniel está dizendo com isso? A libertação que nós vamos receber, ela vem porque nós estamos entrando no lugar dos nossos pais, removendo o que eles estabeleceram na nossa descendência, para que a minha descendência possa caminhar. Porque da mesma forma que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos da 3ª e 4ª geração, Ele visita a descendência do justo, até a 1000ª geração. Deus é justo. Deus levanta um Gideão e fala, eu vou usar você, mas você precisa ir lá e resolver aquilo que o teu pai levantou. Derruba o poste que o teu pai levantou. Você precisa arrumar o que está daqui para trás para eu poder fazer daqui para frente. Porque da mesma forma que o Senhor não nos nega a herança que nossos pais nos deixaram, daquilo que nos agrada, Ele falou lá do espiritual, do bom e do ruim, tem os dois lados, ela vem. A diferença é que com Jesus agora eu posso resolver. Antes de Cristo não era possível se resolver isso. Antes de Cristo eu estava fadado a cumprir todo o peso do pecado. Eu quero ler um texto base com vocês hoje, está em Deuteronômio 23, no verso 2. Nos últimos 2 seminários de libertação eu falei sobre isso, mas eu
quero falar nesse assunto de novo, falar sobre bastardia. Que isso é um mal do Brasil, isso é um mal do brasileiro e um mal da igreja. Vamos orar antes, querido. Abaixa a sua cabeça. Você tem autoridade sobre a tua vida. Você tem autoridade sobre o teu espírito. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou seja, o teu espírito é sujeito a você. Confessa com a tua boca nessa noite. Diz para o Senhor: Senhor, o Senhor tem liberdade nessa noite, Espírito Santo, para ministrar em lugares que eu sequer sei que existem em mim. O Senhor tem liberdade para desmascarar comportamentos que estão disfarçados de meu jeito de ser, o jeito da minha família, mas na verdade são influências demoníacas. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para desmascarar o inimigo na minha vida, para desmascarar Satanás na minha família, na minha casa, para trazer tudo para fora, para que eu possa entrar num lugar de me parecer com o Senhor. Espírito Santo, esse lugar está debaixo do teu governo. Nós declaramos que o teu Espírito governa nesse lugar, Jesus. Que o governo é teu, que o Senhor conquistou na cruz o reino sobre todas as coisas, Pai amado. Que esse ambiente está debaixo da tua glória e que o teu Espírito Santo tem liberdade para penetrar na alma, Senhor, para penetrar em cada um de nós e separar alma e espírito, Senhor, e denunciar aquilo que não vem de ti. É em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Deuteronômio 23, no verso 2, diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. O que é um bastardo? Bastardo é um filho ilegítimo. Aos olhos de Deus, bastardo é quem é filho feito fora de aliança. Todo filho feito fora da aliança do casamento é bastardo. Eu tive um filho com meu marido e eu não era casado ainda. É um bastardo. Por quê, querido? Quando Deus fez o homem, Deus soprou sobre Adão o Espírito. A partir de Adão, ele tirou uma costela, fez uma mulher para ajudá-lo e disse: dessa aliança, da aliança de sangue que foi feita entre vocês dois, foi feita uma aliança de sangue. Adão teve que sangrar quando Deus abriu ele aqui. Dessa aliança de sangue nasceu a tua esposa. É baseada nesse sangue que a aliança de vocês foi ratificada. Por isso os dois já eram um antes mesmo de terem relação sexual. Porque o sangue foi derramado para que ela nascesse. A partir dali, Deus estabeleceu que homem e mulher vão entrar em aliança. E quando eles entrarem em aliança, eles vão poder se multiplicar. O resultado da aliança é a geração de um filho. Então, quando Deus olhasse para um filho de Adão e Eva, ele veria Adão sobre o menino, e vendo Adão sobre o menino, ele veria Deus. Então, na genealogia, ele ia olhar: esse menino tem vínculo em Deus, ele é um filho legítimo. Se ele não está ligado a isso, a uma aliança, ele é ilegítimo. Então, bastardo aos olhos de Deus é um filho nascido fora de aliança, em qualquer situação. Não importa se tinha intenção de casar, se tinha amor, não importa. Isso tem a ver com princípios espirituais. Toda aliança demanda sangue. Todo sangue demanda sacrifício. Todo sacrifício demanda um altar. Por isso que a Bíblia fala: seja o teu leite sem mácula. Ele está comparando aquilo com um altar, porque ali acontece um sacrifício de sangue. Quando o homem se deita com a mulher, Deus fez a mulher e ele deu a ela uma coisa chamada ímen, que é redondo como uma aliança. E quando um dedo do homem penetra aquilo, a aliança entra no dedo. O sangue é derramado ali e uma aliança foi feita. Com isso, Deus diz: agora são ambos um só. Assim como quem come do meu corpo e bebe do meu sangue é um comigo. A aliança de Jesus só reflete a aliança do marido e da esposa. Então, para Deus, filho é quem nasce da aliança correta. O resto é bastardo.
Quando Adão quebra essa aliança, quebra o vínculo dele com Deus, ele rompe a aliança que ele tinha com Deus. Ele não pode mais permanecer no mesmo lugar. O ambiente de Deus não está mais acessível a ele. A vida de Deus que estava contida na árvore, a forma de Deus, do homem acessar a vida, estava separada, rompida, o homem não podia mais acessar. E Deus agora tem um filho ilegítimo sobre a terra, alguém que ele tem sentimentos de pai sobre o menino, sobre Adão, que era um homem, mas que o vínculo foi quebrado. E a luta de Deus, o trabalho de Deus ao longo do tempo é restaurar isso. Então quando Deus vai lá em Noé, a Bíblia diz assim, que tudo estava corrompido, a maldade estava sobre a terra, mas ele acha Noé, e a Bíblia diz, Noé era puro em suas gerações. A palavra puro ali é sem mácula, puro e sem mácula. A palavra sem mácula ali é tamã, que significa que não se misturou. O que Deus estava dizendo? De Adão, que foi formado por Deus, pelas mãos de Deus, até Noé, a família de Noé não tinha se misturado. Se misturado com quem? Ou com a família de Cão, com a família de Caim, que tinha se separado, ou com outras coisas que a gente pode discutir sobre o que eram filhos dos homens, que a Bíblia fala, as filhas dos homens se deitaram com, enfim, demônios encarnados ou coisas desse tipo que se entende ali no texto. O fato é que Deus olhava para Noé e falava, Noé conservou, sem mistura. O pai de Noé, o avô, o bisavô, tem uma ligação direta com Adão, sem ter gerado nenhum bastardo, sem ter feito filhos fora da aliança e ter misturado a descendência. Quantas gerações tem de Adão até Noé? 10. É como se Deus estivesse dizendo, depois de 10 gerações, eu posso começar de novo com Noé. A lei do bastardo. Noé faz o que tem para fazer, constrói a arca, desce da arca. O propósito de Noé agora é o quê? Multiplicai-vos, enchei a terra. O mesmo propósito de Adão. Noé amaldiçoou um filho. Qual é a maldição dele para o filho? Você não é meu filho mais. Você está fora da descendência. Ele acabou de criar um bastardo. Ele diz, servo de servos você será. Você vai ser um escravo. Ele acabou de gerar um bastardo. Alguém que não responde mais aqui. Deus acaba a história com Noé e anda até Abraão. Quantas gerações até Abraão? 10. Deus está dizendo, eu preciso de novo extirpar a maldição de bastardia para encontrar um homem para ser pai. Qual é a função de Abraão em toda a Bíblia? Pai. Eu preciso de alguém que gere filhos para mim, debaixo de uma aliança correta. Então bastardia, o espírito de bastardia, ele nos persegue, ele nos visita em função de erros hereditários. Pai, avô, filhos feitos fora de aliança de casamento. Amém? E nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso agora. Nossa identidade, querida, ela é formada através de alianças. Sua identidade, ela é formada com base na aliança que foi feita sobre a tua vida, teu pai e tua mãe. Nós vamos falar um pouco sobre papéis de pai e de mãe, mas os dois, a união dos dois, a descendência dos dois, de onde vieram, o que plantaram, é o que vai gerar a sua identidade, sem que você saiba, sem que a gente saiba. Então, boa parte do processo de restauração, da gente conseguir sair das cadeias, é a gente entender que nem tudo é espiritual. Aliás, a maior parte não é espiritual. Ela é alma. Ela é comportamentos que estão agarrados em nós, que nós aprendemos desde muito cedo, observando os pais, observando o histórico de família. Nós replicamos coisas que nem sabemos de onde vem, mas isso está na alma. Porque no espírito nós já fomos livres. No espírito o Senhor já nos libertou. O que nós fazemos às vezes é dar legalidade para Satanás, para que isso agora me visite a partir de mim e não do meu pai. Então, por exemplo, meu avô era alcoólatra, dos dois lados da família. Meu avô, sendo alcoólatra, ele abriu uma porta do alcoolismo para a família. Ele convidou esse pecado para habitar dentro de casa. Ele convidou esse demônio para vir habitar dentro de casa. Meu pai morreu muito cedo,
não chegou a manifestar isso no ponto que o meu avô era, mas o meu pai também estava indo para o mesmo lugar, do alcoolismo. Qual é o problema disso? Quando isso bateu na porta do meu pai, era um rapaz novo, que agora tem contato e vontades e desejos através de um convite que o pai, que tem autoridade sobre a casa, trouxe aquilo para dentro. A influência está aqui. Ele está respondendo porque ele está debaixo da autoridade do pai dele. Quando ele cede na inocência, não importa, quando ele cede para aquilo, no momento em que ele já tem autoridade sobre si, ele acabou de abrir a porta para que isso agora não seja mais em função do pai, seja em função dele. É como se ele também tivesse se tornado sócio da coisa. Então agora já não é mais 3 ou 4 gerações para frente. Era 3 ou 4 do avô, mas já renovou e restaurou nele. Então isso vai visitar meu irmão, eu, meu outro irmão, isso vem para nós. É por isso que isso não acaba. Nós falamos de maldição hereditária. Maldição hereditária não é algo que foi dito lá atrás e agora todo mundo está fadado a cair. É simplesmente a visitação de um mesmo espírito. É por isso que tem famílias que você vai ver que tem problema com homossexualismo e você vê isso visitando diversos adultério. Você fala, mas isso nunca acaba porque o diabo ganha legalidade para bater na geração seguinte. Mas essa família não tem problema com alcoolismo. Ela tem problema com adultério. O que é isso? O diabo escolheu, essa aqui eu quero jogar adultério, naquela eu quero jogar alcoolismo. Não é isso. A porta de entrada foi dada por alguém lá atrás. E isso vem visitando. Então você vai ver problemas diferentes em descendências diferentes. Isso começou lá atrás. O diabo, ele não pode, costumo dizer que ele não pode sair por aí voando e jogando maldição em cima das pessoas, fazendo as pessoas caírem. Ele só pode entrar onde a legalidade existe. E quando a porta é aberta na nossa vida, enquanto nós somos criança, ele nos toca através da autoridade que está sobre nós. Ele não manifesta isso na criança, ele espera a criança crescer, e aí essa criança manifesta e fala, da onde veio isso? Da onde essa criança que foi criada na igreja agora está com desejos homossexuais? Bom, o pai que tinha autoridade, em algum momento expôs essa criança a ambientes em que ela foi tocada. Então a pergunta de, as crianças estão sofrendo porque Deus não faz nada. Deus fez, ele deu autoridade para os pais poderem ordenar sobre toda a potestade espiritual sobre os filhos. A autoridade foi dada para a correção. Deus compartilha com a gente um direito que ele tem, de correção, de vara. É o que ele faz com a gente. Nós aqui não exercemos. Então quando isso é manifesto, é porque isso foi tocado lá na infância, em qualquer área, seja através da exposição, do toque, de comportamentos que ela observou em nós, seja do que for. Mas é assim que ele nos visita. Eu queria ler um texto agora com você que está em Juízes, no capítulo 11. Não precisa abrir, eu leio com você aqui. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Quem era Jefté? Com base em toda a história de Jefté, nesse texto e no texto seguinte da história de Jefté, a Bíblia diz que ele era valoroso, ou seja, aos olhos dos outros, de quem inclusive escreveu o livro de Juízes, ele era um homem de valor. Ele era um homem que tinha seus princípios, um homem que tinha um certo nome na sociedade, e ele também era um guerreiro. Ele era um líder, ele juntava pessoas ao redor dele, ele era valente, e você vai ver na história de Jefté, ele não tem medo, ele é corajoso, mas, a Bíblia diz, mas era filho de uma prostituta. Ele era um bastardo, filho de Gileade. Então ele tinha um pai, ele tinha uma casa bem estruturada, mas a mãe dele era prostituta. Então ele vivia numa casa onde os irmãos eram filhos da mãe. Esse pai teve filho com uma prostituta, buscou esse menino da mão da prostituta e trouxe para ser criado pela própria mulher. E ela criou, e ele cresceu junto com os outros.
E isso começa a gerar em Jefté, e gera em Jefté uma personalidade que nós vamos discorrer sobre ela aqui. E que eu quero, é onde eu quero que você comece a se mapear. Querido, libertação, ela começa com mapeamento, com identificação. Entenda que bastardia, ela não ocorre apenas quando eu nasço fora da aliança do casamento. Isso pode ser perseguição hereditária, ou seja, o meu avô pode ter tido filho fora da aliança do casamento. Eu posso não ter sido gerado fora da aliança, mas o meu pai foi. O meu avô foi. As 10 gerações seguintes estão fadadas a isso, até que alguém pegue o sangue de Cristo e pague esse preço. Pagar o preço não é trazer uma oferta aqui não. Pagar o preço é utilizar do sangue de Jesus. O diabo, querido, é igual sem terra. Ele invade, até que alguém apareça com a documentação e fala, está aqui, ó, saia. No dia que Jesus derramou a cruz, derrubou o sangue na cruz, o diabo não saiu da terra. Ele não saiu deixando todos os lugares que ele estava. Ele teve que ser intocado desses lugares. Né? Jesus é luz. Ele chega em lugares escuros, lança a luz e fala, comecem a limpar, comecem a arrumar a casa, comecem a colocar em ordem. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Mas quem coloca em ordem? Somos nós. Deus, quando criou o mundo, a terra era sem forma e vazia. A palavra ali para sem forma é caos. Literalmente, era um caos. Deus fala, haja luz. E depois da luz, Deus começa a pôr as coisas em ordem. O próprio Deus começa a colocar em ordem. É isso que Ele faz conosco. Ele põe Jesus dentro de nós. Agora você tem autoridade para liberar a palavra sobre o Espírito, para que o Espírito coloque as coisas em ordem. Então quando você confessa o Cristo na tua vida, você está dizendo, haja luz. E houve luz aqui dentro. Agora você começa a enxergar coisas aqui dentro, e Ele diz, utilize da tua palavra para liberar sobre o Espírito, para que as coisas comecem a ser colocadas em ordem. Porque senão você não vai chegar no lugar de descanso prometido por Deus. Não vai ter o 7º dia, em que vão olhar e falar, e viu que era tudo bom. Amém, queridos? Então, histórico de Jefté. Quando você olha para a vida de Jefté, e aí é para você começar a identificar fatores na tua vida. Primeiro, a imagem da mãe de Jefté é quebrada, é destruída. Não apenas pela mãe dele. Imagina para um homem viver numa cidade, as cidades eram pequenas, onde todo mundo sabe, é o filho da prostituta ali, ó. Eu vi sua mãe ontem à noite ali, no bar. Eu vi sua mãe com tantos homens. Esse próprio homem passando e vendo a mãe bêbada com outros homens. Isso é a imagem da mãe que Jefté tinha. Maldição nunca vem sozinha, querido. É sempre uma soma de coisas que vai se acrescentando. Então você tem uma mãe prostituta, que tem um histórico de imoralidade na família. E essa menina, que você não sabe por quê, se foi abandonada, se é filha de quem é, mas ela é uma prostituta agora. E essa é a imagem que esse homem tem da mãe. Minha mãe é uma prostituta. Todos os meus amigos sabem. Eu estou numa roda em que todo mundo sabe que eu valho alguma coisa, eu tenho uma boa imagem, eu sou valente, eu sou valoroso, mas está todo mundo conversando e de repente passa minha mãe com outro homem. De repente alguém comenta, eu vi sua mãe ontem, bebendo. E você já se acostumou com aquilo. Mas a imagem da mãe é destruída. E como eu disse para vocês, nossa identidade é formada pela aliança entre pai e mãe. Por isso, na maioria das vezes, na Bíblia, quando Deus vai dar um filho, Ele visitava a mulher para falar com ela primeiro e depois o marido. Ele faz isso com a mãe de Sansão. Ele faz isso com a mãe de Samuel. O que Ele está dizendo com aquilo? Ele está dizendo, o primeiro contato com essa criança é teu. Você é quem vai formar esse menino. Você é quem vai nutrir esse menino. O primeiro toque, o primeiro afeto que essa criança vai receber, o primeiro abraço, a primeira sensação de segurança é tua. Você já viu criança com uma garra no dedo? Quando ela é bebê, o que é aquilo? Ela procura segurança. Você pega um bebezinho e segura ele no alto, ele começa a se debater, ele procura se agarrar. Isso está na mãe. A imagem da mãe é destruída da vida dele. E ele começa, e todos nós, quando temos fatores de formação que nos faltam,
nós vamos substituindo. Nós vamos suprindo aquilo com coisas, com situações. Homossexualismo, 90% dos casos, ele tem a ver com a falta da figura paterna. A falta do marido, a falta do pai, do homem. A falta do homem que beija, que toca, que abraça, que toca na intimidade. E esse menino, ele está buscando isso, ele está buscando um toque. Ele está buscando um afeto, ele está buscando cobertura. Porque Deus gerou isso em nós lá atrás. Então, ao invés de ter a imagem da mãe reconstruída até pelo pai, ela é reforçada. Porque o pai de Jefté, quando você olha essa história, os irmãos começam a expulsar ele de casa, você não vê o pai de Jefté entrar na história e falar, não, ele vai ficar, ele é meu filho como vocês. Ele se cala, e ele se cala porque ele deve. Você já viu o marido que traiu, como ele se torna omisso depois? A maioria dos casos onde o marido adulterou, depois ele perde a autoridade dentro de casa. E ele se torna alguém que não tem mais voz ativa, porque ele tem o rabo preso. Ele deve. E o pai de Jefté era mais ou menos isso. Ela me aceitou. Todo mundo sabe que eu errei, o menino está dentro de casa. Agora que esse menino cresceu, todos os outros filhos o atacam e o pai se cala. O pai, ao invés de reforçar a identidade do menino, ele contribui para que a imagem da mãe na vida do menino seja destruída. Sua mãe é uma prostituta mesmo. Ele não sabe que ele está destruindo a possibilidade de suprir a falta disso. Queridos, eu sou bastardo. Hoje não mais. Mas eu era um bastardo. Meu pai tinha 16 anos, minha mãe engravidou, eles namoravam. Nós vamos falar amanhã sobre janelas espirituais, mas meu pai não só me fez bastardo, como meu pai pagou pela minha morte. Então meu pai tirou dinheiro do bolso para que eu morresse. Ele pagou um aborto com 16 anos. E que minha mãe desistiu no meio do caminho. Ela voltou para casa. Esse dinheiro que meu pai entregou, o médico não recebeu, mas o diabo recebeu. Meu pai sentenciou a minha vida financeira quando ele fez isso, sem saber. Ah, mas meu pai me amou depois? Muito, amou os filhos, cresceu, mas, ainda que na inocência de um menino de 16 anos, que não sabia o que fazer da vida, que não tinha onde cair morto, ele fez um bastardo e sentenciou à morte. No caso de Jefté, o pai, independente dos problemas, ele, ao invés de suprir o buraco da falta da mãe, a lacuna, ao invés de ele dizer assim, ela é tua mãe, ela te ama, ele nem podia. Ele nem podia virar para esse menino e falar assim, vamos lá visitar a tua mãe, ela é tua mãe. Ele não podia ir lá ver a prostituta. Então, para manter o casamento dele, ele condena o filho, ele empurra para a geração seguinte um problema que ele gerou. Rejeição, outro problema de um bastardo. Então, um dos problemas do bastardo é, primeiro, ele tem quebra, pode ter tido quebra da imagem da mãe. Segundo, ele tem problemas com rejeição. O bastardo é rejeitado em si. Ele já é rejeitado. Ele acha sempre que os outros o rejeitam. Não me ligaram. Nem me comentaram no grupo, falaram lá e nem me chamaram. E me olharam diferente, eu acho que não gosta de mim. Você conhece gente assim? Ele já não se aceita nos meios que ele está. Ele já se exclui. E ele precisa o tempo todo que as pessoas o abracem e digam para ele, eu me importo com você. Porque se isso não for dito, qualquer sombra ao redor, eu fui rejeitado. Porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado quando ele nasceu. Ele não nasceu debaixo de uma família. Mas ele tinha o pai e a mãe lá. Ele tinha. Fisicamente, espiritualmente não. E espiritualmente ele nasceu fora de aliança. Ele não existe debaixo de uma aliança. Então ele não tem vínculo. Porque o pai é quem reforça a identidade. Esse é o papel do pai. Reforçar a identidade que foi gerada. Só que esse filho que é feito fora de aliança, no mundo espiritual, ele não está vinculado. Ele está na mesma casa, mas esse vínculo não existe, ele está quebrado. Porque filho para Deus é feito debaixo de aliança. Filhos para Deus são feitos debaixo de aliança. Por isso que nós fazemos uma aliança com Jesus antes de sermos aceitos como filho. Por isso que o povo de Israel tinha uma aliança e não eram filhos. Eles eram filhos de Israel, não filhos de Deus. Porque a aliança tinha sido feita com Israel e não com eles.
Porque quem entregou um filho como preço de sangue pela aliança foi Abraão. E Deus recebeu o sangue de Isaac. Ele não matou, mas Deus recebeu aquele sacrifício. Então quando Deus olhava, Deus falava assim: vocês são filhos de Israel. Quando o povo começava a brigar com Deus, falou: eu não tenho nada a ver com vocês. Meu negócio é com Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac, Israel. Então quando eu olho para vocês, eu vejo Ele. É por amor a Ele, a aliança que eu fiz com Ele. Então vocês são filhos de Israel, filhos da aliança de Abraão. Agora nós somos filhos da aliança de Cristo. Por isso somos filhos. Não é porque Jesus veio. Porque Jesus veio para o mundo todo. Mas Deus só é pai de quem fez aliança. Só é pai dos filhos que se colocaram debaixo de uma aliança. E nós nascemos debaixo de que aliança? De Cristo e a igreja. Nós somos filhos da igreja, que é a figura de mãe, com Cristo. E aí ele produz filhos para o Pai. Quem nasce fora disso vive debaixo de um sentimento constante de rejeição. De novo, pode não ter sido o teu pai, porque se foi o teu pai, você é um bastardo legítimo, digamos assim. Mas isso pode ser só uma perseguição, porque isso pode ter sido seu avô, seu bisavô. Então é uma visitação espiritual, algo que está na descendência e fica batendo de porta em porta, através da legalidade que alguém deu, até que alguém entre nisso e gere de novo a renovação disso para as gerações seguintes. Vocês estão entendendo? Gente, a Bíblia diz: meu povo perece por falta de entendimento. Não falta o Espírito Santo, não falta oração, falta entender. Quando a gente entende, a gente ativa as chaves corretas para poder sair desses lugares. A terceira coisa, falta de proteção e reforço de identidade do pai. A figura do pai, querido, é quem reforça a identidade de um filho. O pai é que fala para um filho: você é lindo, você é forte, você vai dar certo, você é igual ao pai, você vai para frente. O pai é que vira para a filha e fala: você é linda, filha. E quando alguém na escola fala: seu cabelo é isso, você é linda, filha. É o pai quem faz isso. A mãe pode até fazer, mas a autoridade para reforço de identidade vem do pai, não da mãe. Porque ele é quem carrega descendência. Ele é quem transfere sobrenome, ele é quem transfere essa carga para frente. Então você pode até ter tido um pai, mas se esse pai não teve isso do pai dele, que não teve isso do avô, e nossas gerações passadas, na nossa cultura brasileira, não tinham hábito disso. Homens duros, homens rústicos às vezes, que não passaram isso para os filhos. E talvez você tenha visto isso no seu pai, ou talvez no avô, onde não tinha toque, onde não tinha proteção, onde tinha comida na mesa. E aí isso nos falta. E falta, você vai ver isso como passividade, abandono, rejeição, indiferença, falta de reforço de identidade. Ou seja, um pai que é passivo, um pai que abandona. Não, eu não abandonei. O que é abandonar ou estar junto para você? Essa semana eu estava conversando com um casal e assim, a gente transfere para os filhos às vezes a nossa expectativa. A gente pega o nosso erro. Então nós ainda não somos dependentes de Deus. A gente ainda não consegue depender dele. Se não tiver o dinheiro na mão, a gente está desesperado. Então para nós, no nosso padrão errado, ter dinheiro na mão é essencial. É a segurança da vida. Não é Deus, não, é o dinheiro na mão. E eu jogo isso para o meu filho. E eu digo que estou fazendo isso para ele. Mas ele nem sabe disso. Eu já estou semeando na vida dele aquilo que meu pai semeou na minha. Então eu estou dizendo para ele com os meus lábios que Deus é nosso tudo, que o Senhor é o nosso provedor, que Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas na prática eu estou demonstrando para ele que o que eu valorizo, que o que é importante na vida é eu conseguir te suprir, ainda que eu seja passivo sobre a tua vida. Eu deixo você seguir os seus rumos, seus caminhos, seus tombos. Chamo isso de liberdade às vezes, mas não é passividade. Indiferença, tanto faz como tanto fez os caminhos que você vai tomar. Também se escondendo debaixo de liberdade. Então você tem que identificar, nós vamos identificar esses fatores dos nossos pais sobre as nossas vidas. E também do seu comportamento sobre os teus filhos.
E você vai encontrar que a visitação de bastardia pode estar batendo na tua porta. E por isso algumas dessas coisas também te visitam, como rejeição, como dificuldade em poder dar destino e reforçar a identidade dos filhos. Porque quem não tem identidade reforçada não consegue reforçar a dos filhos. Quem não carrega em si a identidade não tem como dar para os filhos. Eu não posso dar o que eu não tenho. Deus deu funções separadas para pai e para mãe, que se completam na vida de um filho. Funções da mãe: nutrição, relacionamentos e organização. Quem teve falta de mãe, de contato com mãe, vai ter dificuldades com relacionamentos, dificuldades de se relacionar de forma aberta com todos, de interagir, de entrar em rodas, de participar de coisas. E nós vamos chamar isso de timidez às vezes. Isso não é timidez. Deus não nos deu o espírito de timidez, não nos deu espírito de medo, espírito de encolhimento, espírito de canto. Eles não nos deu isso. Você vê isso em Pedro, um analfabeto. Pedro tinha tudo para não se sentir apto. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, ele toma um microfone, sobe no púlpito e começa a pregar em praça pública, do dia para a noite, a ponto das pessoas olharem e falarem: mas esse cara não era aquele coitado? Sim, mas quando o Espírito vem, o Espírito que nos chama Abba, Pai, que nos adota como filhos, acabou. Ele é ousado, ele vai para cima. Essa é a marca dos discípulos: ousadia, ir para cima das coisas. Os relacionamentos são corrompidos porque nós aprendemos a nos relacionar com a nossa mãe, não com o nosso pai. Nosso pai não quer muita conversa, e quanto mais velho fica, menos ele quer, menos pessoas o agradam. A mãe não. A mãe está sempre juntando gente, falando com mais gente até que deve. É com a mãe que nós aprendemos a nos relacionar. Quando a mãe falta, relacionamentos vão ser corrompidos. Organização, nível de organização vem da mãe. Como nós administramos nossas coisas, nossa vida, isso vem de mãe. E nutrição vem da mãe. Filho sem mãe não come direito. O pai compra um miojo, larga em cima e fala: faz 2 aí pra gente. É mãe quem faz isso. Pai, funções do pai: proteção, segurança, e são coisas diferentes. A criança precisa ser protegida. O adolescente, o jovem, o adulto precisa se sentir seguro. Nós, como filhos de Deus, nós temos em Deus, além de proteção, segurança. Muito mais do que proteção, nós procuramos segurança em Deus. Garantias de que nós podemos andar, agir, e que Ele está atrás de nós. Jesus começa protegendo os discípulos. Quando Ele os envia, Ele envia com segurança. Pode ir, que vocês estão garantidos debaixo da palavra. Isso vem do Pai. Proteção, segurança. Pais ausentes, por quaisquer motivo, não geram sentimento de proteção e de segurança nos filhos. Limites. Pais botam limite. Não é a mãe quem bota limite, é o pai. O pai diz: não vai fazer, não vai para lá. É pai quem faz isso. Identidade afirmada. É o pai quem reforça no filho. Você quer ver filhos inseguros? São filhos sem pai. Homens que não tiveram pais são inseguros. Você quer ver característica de bastardo? Ele não termina nada que ele começa. Ele não consegue se firmar em uma profissão, ele não consegue saber que faculdade ele faz. Ele já fez um monte de curso, ele está sempre pulando, cada dia ele é uma coisa diferente. Eu tive pelo menos uns 25 empregos diferentes. Eu não estou falando de empresas, estou falando de profissões diferentes. Até meus 30 anos. Dos 18 aos 17 aos 30, eu tive mais de 25. Eu contei outro dia. Parece o Forrest Gump. Já foi isso, já foi pescador, já correu. É isso. Porque ele está procurando identidade, ele não tem. Então ele está aqui, ele vê alguém na televisão, ele começa a se agarrar naquilo. E ele começa a querer se parecer com aquilo. Porque ele não tem um pai para se parecer. Ele não tem alguém dentro de casa que é o Deus dele, que é o herói dele, que é ali que eu vou me firmar. Você entende que isso pode acontecer mesmo tendo pai? Eu tenho um pai, mas a identidade dele não é algo que eu admiro. Eu não quero me parecer com ele. Eu não quero ser o que ele é. Porque às vezes nem esse pai se orgulha do que é. Então ele não consegue reproduzir isso para os filhos. Ele quer, na verdade, que os filhos não sejam o que ele é. Porque ele também é inseguro. Ele não se realiza no que ele faz. Ele não tem orgulho do que faz. Não, pago as contas, não importa. Por isso você não consegue empurrar isso para frente. E nós vamos criando uma geração de inseguros. Quem afirma a identidade dos filhos são os pais.
E quando o pai não faz isso, esse filho fica perdido no mundo, procurando uma identidade. E ele encontra Jesus, e aí dizem para ele que Jesus é o pai dele, a identidade, mas ele continua perdido. Dentro da igreja inseguro, dentro da igreja rejeitado. E ele tem o Espírito Santo, ele ora em línguas, ele já orou, gente já foi curada. Sim, mas o nível da alma, ele ainda vive em cadeias. A porta está aberta, ele pode sair a hora que ele quiser, mas o tempo todo ele volta para aquela cela. Querido, você entende que a única função do pastor na Bíblia é isso? Por que Deus ia liberar pessoas e colocar pessoas para andarem tudo junto atrás de um outro? Por que Ele já não liberou todas? Pelo mesmo motivo que Ele não tirou o povo do Egito e falou, podem ir embora todo mundo. Por que Deus não abriu a porta do Egito e liberou todo o povo para ir embora? Porque esse povo ia sair como escravo. A primeira vez que bateu o olho no mar, volta correndo para o Egito. Com Moisés eles faziam isso toda hora. Vamos voltar para o Egito. Era prisão, mas a gente conhece aquele ambiente. Lá eu sei me virar. Lá eu estou acostumado com aquilo. O lugar de liberdade é incômodo para quem viveu preso a vida toda. Se não tivesse Moisés lá na frente, arrastando aquele povo, eles tinham voltado. É só para isso que Deus criou pastores. Não é para segurar a gente dentro da igreja, não. É para esses homens gerarem comportamentos diferentes nas pessoas. Tocarem, ensinarem essas pessoas como pais. Ó, sai daí, isso aí é uma cadeia. Não é assim que anda, você aprendeu errado. Olha para mim, pisa do jeito que eu piso. Você é amado sim. Para com esse negócio, é isso. E aí você vai gerando hábitos nessas pessoas e vai dizer para elas, agora ide, podem ir, vocês são livres. Não é para te prender aqui comigo, não é para ser uma outra cadeia, debaixo do evangelho, é para ser livre, somos livres. A função do pastoreio é conduzir. Isso é a função do pastor como pai. E é isso que nós todos, como ovelhas de Cristo, precisamos entender. Nossas cadeias, na maior parte delas, se encontram no nível da alma, de comportamentos destrutivos. Muitos ainda precisam de libertação, precisam liberar palavras, precisam confessar pecados, seus e dos seus pais. Sim, mas isso não vai resolver. É um processo que começa com a abertura de portas, mas só se conclui quando eu escolho sair daquele lugar seguro que é o Egito e andar por um caminho totalmente desconhecido, seguindo um homem que não se parece em nada com o modelo de pai que eu tinha, porque o modelo de pai que eu tinha era Faraó. E no Egito, cada um come o seu trabalho. No Egito ninguém está buscando ser aceito por Faraó. As pessoas se reúnem em grupos, como acontece lá fora. Não existe um modelo estabelecido. O nosso é Jesus, lá não existe. Bastardia, querido, outra característica é ela tentar apagar quem você é. Como você não é aceito, nós buscamos no ambiente que nós estamos o que é aceito. E a gente tenta substituir identidade por talento. Então o bastardo, uma das coisas, ele é orgulhoso, ele tem que ser, senão ele morre. E o bastardo, ele busca ser bom em alguma coisa o tempo todo, porque eu não sou aceito, eu tenho que ser aceito através de algum talento. E quando ele vem para a igreja, ele precisa cantar, ele precisa tocar, ou ele precisa decorar a Bíblia, ele precisa ser bom. Eu preciso ter o que oferecer para as pessoas. Porque embora a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado pela minha alma, eu acho que a minha alma não presta, que o que eu tenho não é valioso, eu tenho que oferecer coisas. Então o bastardo, às vezes ele é generoso, ele oferece dinheiro, oferta, presentes, ele está sempre presenteando. Nada contra receber presente, pode me dar, mas não é disso. Aquilo ali é para ser aceito. São portas que ele fica tentando abrir para ser aceito. Ele tem que ser talentoso em alguma coisa, ele tem que tocar, ele tem que cantar, ele tem que ensinar, ele tem que ser bom. Se eu não sou bom, eu não sou aceito. Porque eu não tenho identidade. Eu não tenho alguém aqui dentro que vale e que vai ser amado pelas pessoas. Eu tenho que ter coisas a oferecer. Isso tem a ver com o ambiente que eu estou.
Lá fora, o que você vai ver isso acontecer? Você vai ver homens buscando ter um carro melhor, ter roupas, ter coisas que façam com que ele seja aceito no ambiente que ele está. Você vai ver meninas muito novas entregando sua intimidade para homens. Muito novas manifestando sexualidade para serem aceitas por homens. Porque ela entende que se ela for aceita, ela vai ser amada e ela passa a ser alguma coisa. E ela percebe que não funciona. Porque na verdade, quanto mais ela entrega para receber algo, mais desprezada ela é. Então é um ciclo que só aumenta o desprezo. Eu me dou para ser aceita. Quanto mais facilmente eu me dou, mais desprezada, mais fácil eu sou. E menos valorizada eu sou. Então eu preciso me oferecer mais, me oferecer mais, me oferecer mais. Você conhece gente assim? Que muito cedo estava se entregando? O que essa pessoa está buscando? Ser aceita. E ela está oferecendo o que os outros olham nela e veem como valioso. E o que ela tem, às vezes, um corpo, é o que ela tem na mão. Você percebe as portas por onde isso vai entrando na gente? E a gente pega pessoas, às vezes, com comportamentos destrutivos dentro da igreja. E a gente acha que é simplesmente um comportamento errado, foi mal educada, foi mal criada, é o diabo. Não é. Tem a melhor das intenções por trás daquilo. Ela não quer aquilo. O que ela queria lá no fundo é o que todo homem foi feito para ter. Ela queria a figura de um pai, solidificada dentro dela, sobre ela. Tudo que a humanidade clama, a Bíblia fala isso, João, mostra-nos o pai, e isso basta. Se a figura do pai for estabelecida, a figura da mãe vai ser suprida, mesmo na falta. A mãe não pode suprir a do pai, o pai supre a da mãe. Cobre, protege, até que ela se levante. Ele não substitui, mas ele tem autoridade para fazer isso. Por isso que tudo está no pai, na figura masculina. Por isso que o mundo combate tanto a figura masculina. Costumo dizer que se ele quisesse matar as crianças, ele tirava as mães de casa. Os pais vão matar essas crianças, doente, de fome, não sabe. Ele tira o pai, porque quando ele tira o pai, ele escraviza. Quando ele tira o pai, ele leva uma nova geração que não tem figura paterna. E Deus, a figura de Deus na terra é pai, não é Deus. A continuação do texto de Juízes. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saiu com ele. Outra coisa que acontece com o bastardo: abandono do lar, físico ou não. Característica de bastardo é abandonar o lar. Ele encontra uma saída para correr de casa, fisicamente ou não fisicamente. E o que significa abandonar o lar? Imagina um adolescente, um jovem, que muito cedo, e isso você já viu muitas vezes, eu tenho certeza, ele cria vínculos e relacionamentos fora de casa, que tem mais força e mais ligação do que os relacionamentos dentro de casa. Ele passa mais tempo com os amigos fora de casa do que dentro da própria casa. Ele não participa mais das refeições em casa. Ele tem seus grupos fora. Ele tem uma agenda que desconecta totalmente da agenda de dentro de casa. Quando Jefté é rejeitado pelos irmãos, depois de um tempo, a Bíblia fala, e fugiu da presença deles. Na verdade, ele saiu de casa. Chegou uma hora que ele estava naquele lugar, ele olhava dos lados, ele não era aceito naquele ambiente, literalmente não era no caso dele, e ele começa a procurar um ambiente de aceitação, e a Bíblia diz que ele sai de Gileade e vai para Tobi, e ali marginais de todo tipo se ajuntam com ele. Então, característica de bastardo, ele cria uma vida paralela à vida da família, ele tem um caminho paralelo, que pode ser inclusive a igreja. Ele substitui os relacionamentos em casa, a vida cotidiana, assim que ele pode, normalmente adolescente e jovem, por uma vida paralela. E isso só ocorre pela ausência do pai. Que o pai não quer ter dor de cabeça, o pai também está correndo atrás da própria vida. Querido, quando a gente fala de abandono do lar,
Isso não é apenas abandono físico, pode ser só desvinculação familiar, eu me desvinculo. Eu tenho minha própria vida. Na minha casa, nós crescemos que com 16, 17 anos, cada um de nós tinha a sua própria vida. Minha mãe tinha dela, eu tinha a minha, meus outros irmãos, cada um tinha a sua. A gente nem se encontrava direito em casa. Almoçar junto, esquece, não existia isso. Cada um tinha seus planos de vida, seus propósitos de vida. Característica do bastardia. Porque eu fui um bastardo, minha mãe também, lá atrás, passou por coisas semelhantes. Minha avó também. E isso vem batendo até que vem em mim. Quando a Bíblia fala de sair de casa, querido, deixa eu te falar uma coisa. Só tem 2 razões para sair de casa na Bíblia. 2. Estar dentro de casa, estar debaixo de casa, significa, quando eu olho para trás, eu espiritualmente não existo. Eu não existo. Está vendo esse fôlego de vida que está aqui? Ele veio porque o meu pai compartilhou a semente que ele carregava com a minha mãe. A minha mãe nutriu aquela semente no ventre e me deu um corpo. Meu corpo me foi dado pelo meu pai e pela minha mãe, não por Deus. E aí, na autoridade que o meu pai tem de liberar semente, se ele quiser, porque a Bíblia fala de um homem que lançava semente na terra e Deus matou ele, porque é opcional derramar a semente. Meu pai optou com a autoridade dele em lançar a semente no ventre de uma mulher, e Deus, respeitando a autoridade do meu pai, soprou em mim um fôlego. E meu pai, a mesma coisa, o pai dele usou autoridade para depositar semente, deu um corpo a ele, Deus soprou o espírito, e você vai voltando até que você chegue em Adão. É um processo natural. Então, quando Deus olha para mim, Ele olha a minha genealogia. Você entende por que na Bíblia tem tanta genealogia? Porque para Deus é extremamente importante. Ele olha para você e fala: de quem é filho esse menino? Isso que ele está perguntando para Davi: de quem que é filho? Qual é a genealogia dele? Qual é a descendência dele? Então, estar na casa do Pai significa, eu respondo, eu só existo aqui espiritualmente porque eu estou debaixo dele. Existem homens no livro de Atos, filhos de Seva, que expulsavam os demônios em nome de Paulo, que em nome de Jesus, e o demônio dava surra neles. Porque o demônio olhava e falava: eu não sei quem são vocês. De que casa vocês são? Eu não respeito Jesus na tua boca, eu respeito o que está por trás de você. É como aqueles desenhos de que um cachorrinho pequenininho está latindo e outro grandão está correndo, mas ele não viu que tem um maior que ele atrás dele. E o grandão está fugindo desse aqui, na verdade. Somos nós com o diabo no mundo espiritual. A gente está dando palavra aqui e o diabo está fugindo, mas ele não está olhando para mim, ele está olhando para o que está atrás de mim. Então, sair de casa na Bíblia é algo pesado, pesadíssimo. Toda vez que fala e saiu de casa, a ordem de Deus para sair de casa é uma: deixará o homem seu pai e sua mãe, juntará sua mulher. Ou seja, nova aliança. Então só tem 2 situações onde o homem sai de casa na Bíblia. Primeira é casamento. Segunda, uma missão a envio do pai. Para guerra, para servir o rei. Davi saiu de casa para ir servir o rei. Foi enviado pelo pai para cumprir um propósito. Davi, antes de fugir para o deserto, ele se encontra com o pai e com a mãe dele. Coloca o pai e a mãe em segurança, pega a bênção deles e foge para o deserto. São as 2 situações onde nós saímos de casa debaixo de cobertura e proteção. Esse homem Jefté, pela rejeição, ele foge e vai para um lugar onde ele é aceito. E a Bíblia diz que marginais se juntaram com ele. Características de rejeição, de bastardia: segregação. Pessoas que se sentem, como eu já falei, afastadas. Eles constroem grupos segregados. Não só eles são rejeitados, mas eles constroem um grupo. Então ele se sentiu rejeitado a vida toda. Ele constrói um grupinho que normalmente é de gente que não presta, como ele, cheio de problemas. E eles se completam, se preenchem nos seus grupos. Procrastinação: pessoas que empurram com a barriga as coisas que precisam fazer e não conseguir concluir nada, como eu disse para vocês. Quando esse homem sai de casa,
Ele sai de Gileade e vai para Tobi. Sabe o que significa Tobi em hebraico? Rua. Esse homem sai de casa e vai para a rua. Quando a Bíblia fala de Gileade, você já deve ter ouvido isso. Gileade era o lugar onde se produzia uma mirra, um óleo que curava. Então todo mundo conhecia o bálsamo de Gileade. Era um remédio que curava feridas. Esse homem morava num lugar de cura. Ele morava num lugar que existia cura sobre a vida dele. Tinha um pai, as figuras estavam estabelecidas. Pai, mãe, mas sem assumir a posição. Ele sai daquele lugar e vai morar na rua agora. Um ambiente onde não existe a cobertura do pai. E quando ele sai dali, ele é adotado espiritualmente. Eu já vou falar sobre a adoção espiritual com vocês. Toda rejeição, querido, que você já sofreu na vida, que eu já sofri, ela gera uma coisa em primeiro lugar: orgulho. Todo rejeitado é orgulhoso. Para mim, a maior figura de rejeição que a gente encontra na sociedade é o homossexual. Hoje menos, mas alguns anos atrás, as etapas de um homossexual: primeiro, ele é rejeitado. Ele não sabe porquê, ele tem aqueles sentimentos, ele tem aquelas emoções, e ele é aquilo. Você pergunta para ele, ele fala: eu até não queria, mas é o que eu sinto, é o que eu tenho vontades, e ele não é aceito. E aquilo gera rejeição. Ou aquele menino se mata, ou ele se torna duro e forte. E você fala alguma coisa com ele, ele já te olha agressivo até, porque ele tem que se tornar orgulhoso e duro, ou ele morre. Então primeiro, ele tem rejeição dentro de si. Depois ele se torna orgulhoso. A opinião dos outros já não importa. Eu encontrei um caminho para me tornar forte. E o próximo passo é a estrutura de poder. Esse homem agora precisa provar que ele é alguma coisa. Ninguém nunca diz para ele que ele não é. Mas dentro de si ele não é, ele tem que provar. Minha vida inteira eu tinha que provar. E como homem, como é que você prova alguma coisa para os outros? Trocando de carro. O homem prova que está bem trocando de carro. Eu trocar de carro todo ano, todo mês, e cada dia era um negócio pior que o outro. Mas você tem que provocar, você tem que ter um emprego melhor, você tem coisas melhores, porque é uma estrutura de rejeição, orgulho e poder. Eu já não ouço mais as pessoas, porque as pessoas me rejeitaram. Aos meus olhos eu fui rejeitado. Eu não ouço mais, e agora eu preciso alcançar um lugar onde eu prove que eu valho alguma coisa. É uma escadinha que vai se construindo. Por isso que eu disse, você precisa se mapear. Você precisa se encontrar nisso. Quando ele chega lá, ele se torna líder. Os outros fazem dele líder. As pessoas, quando olham para ele, começam a reconhecer nele liderança. Isso é bom mesmo. Porque na verdade essas pessoas estão vendo nele o que os outros do lugar que ele estava também via. Ele é que não se via. Porque no lugar que ele estava no ambiente de um processo natural de crescimento, de amadurecimento. Nesse outro lugar ele se encontra com pessoas que na verdade são piores que ele. Por isso elas reconhecem coisas boas nele e se juntam e falam: você vai ser nosso chefe. Ele fala: pronto, aqui as pessoas me aceitam. Mais do que lá. Só que agora ele está na rua. Ele não está mais em Gileade. E é em cima disso que esse homem vai construir. E tudo isso acontece debaixo de um propósito justificável. Ele não está fazendo mal para ninguém. Por que você está fazendo isso, Jefté? Não estou fazendo mal para ninguém, é para o meu bem, é para o bem das pessoas. Não me aceitavam, estou bem aqui, estão bem lá. Aí vem a porta que Satanás abre para nós, que é a porta da vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. E eu quero ler a continuação do texto. Juízes 11, verso 4. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: vem, seja nosso chefe, para que a gente lute contra os filhos de Amon. Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste e me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora vem a mim quando está em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso viemos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater os filhos de Amon,
e o Senhor me der diante de mim, eu vos sereis por chefe? E eles disseram: o Senhor será testemunha, e nós assim faremos como a tua palavra. Eles estão em aperto agora, e eles sabem que Jefté é líder, ele lidera uma gangue lá na rua, ele é bom de guerra. Eles vão lá e falam: ó, ajuda a gente lá, vamos para a guerra. Ele fala: mas vocês me mandaram embora e agora vocês me querem? Agora que eu estou bem, vocês querem me levar? Ele fala: mas a gente quer levar você mesmo, a gente sabe que isso é bom. Ele fala: ó, se eu for, vocês me deixam ser chefe lá? Eu vou mandar em vocês agora. E aqueles homens desesperados falam: pode vir, é a oportunidade que ele precisa. Quem é que propõe essa guerra com eles? Amon. Vocês sabem quem é Amon? Amon é o povo amonita, um povo que foi gerado quando as filhas de Ló estupraram o próprio pai. O que nasce disso? Um bastardo. Amon era um bastardo. Quem provoca, quem chama Jefté para a guerra? O espírito de bastardia. E a troca é a seguinte: eu volto, e se eu vencer isso, eu me torno chefe sobre vocês. Estrutura de poder, lembra? Rejeição me leva embora. Orgulho é: agora vocês querem relação comigo? E o poder é: se eu conseguir, eu mando em vocês, eu me torno chefe. A volta se dá por um lugar de destaque, e ele aceita. Você persegue a perseguição espiritual? Qual espírito vai bater na porta de Israel para levantar Jefté para uma batalha? Ele vai em nome do Senhor. E você vai ver o texto, eu não vou ler o texto todo, depois você lê esse mesmo capítulo do voto de Jefté, eu vou falar dele aqui. Ele vai em nome de Jesus, em nome de Deus. Em nome do Senhor ele vai combater o espírito de bastardia. Um bastardo indo combater o espírito de bastardia. Vai bater de frente com ele. E ele vence. Querido, eu posso estar endemoniado, em pecado, em adultério, e vir aqui liberar palavras e você ser liberto, porque quem liberta é Jesus. Essas coisas, essas obras que nós fazemos, o que nós produzimos, não testifica do Espírito que habita em nós. Os frutos que nós geramos e os caminhos que nós tomamos para isso é que testificam. Sabereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Ou seja, os discípulos de Jesus são aqueles que demonstram o ágape, e não os que estão manifestando sinais e maravilhas. Então Jefté vai em nome de Deus. E antes de começar a guerra ele fala assim: Deus, eu estou indo para essa guerra em nome do Senhor para livrar o teu povo. Se o Senhor me abençoar e eu vencer essa guerra, quando eu voltar, a primeira coisa que sair da minha casa eu sacrifico ao Senhor. Ele faz esse voto. Ele vai e vence a guerra. Querido, pensa o seguinte: você tem filhos, esposa, marido, você sai para uma viagem longa, uma guerra, significa: eu não sei nem se eu volto. Quando você volta, quem sai correndo na porta? Eu vou falar com sua mulher que não é. Na minha casa, é a Catarina e a Helena. É filho. Ele só tinha uma filha. Ele faz um voto que a Bíblia chama de voto impensado. As pessoas chamam voto impensado de Jefté. Pode ser impensado, pode ser eu não parei para pensar, mas é totalmente espiritual. Quando esse homem volta para casa, a filha dele sai correndo. Ele começa a chorar e fala: filha, eu fiz um voto ao Senhor. Eu disse para ele que se eu ganhasse a guerra, a primeira coisa que saísse da casa eu ia sacrificar, eu ia entregar, e agora eu não posso voltar atrás. Essa menina chora e fala: pai, vamos cumprir o que o Senhor prometeu para Deus. Me deixa chorar minha virgindade. Ou seja, me deixa lamentar que eu não vou ter filhos, que eu não vou me casar. E ela sobe com as amigas para um monte, fica um tempo, e ele entrega a filha depois como sacrifício a Deus, aos olhos dele. É característica de um bastardo, querido: ele não entende de descendência sacrificial. Entenda, você não casou para ser feliz. Quando Deus deu Eva para Adão, ele não deu uma companheira, ele deu uma ajudadora.
Quando ele cai, ele fala para Deus, foi a companheira que o Senhor me deu. Deus fala, eu nunca te dei uma companheira, eu te dei uma ajudadora. Você que trocou o lugar dela. Você é que transformou essa relação em algo que era para ser agradável e prazeroso. Pode ser agradável e prazeroso, mas o propósito não é esse. O propósito é multiplicar e encher a terra. Esse é o propósito. E se os dois mantiverem intimidade, vão ser um só. E sendo um só, não tem briga. Ninguém briga contra si mesmo. Paulo fala, ninguém agride a própria carne. Por que a gente agride outro pedaço da carne? Porque ainda não é um. O dia que for um, para de agredir. Só que o bastardo, ele não entende de descendência sacrificial. Ou seja, eu me sacrifico pelo da frente, pelos filhos. Eu me entrego pelos filhos. Porque ele não tem descendência para jogar para frente. Ele está buscando a dele. Quem está buscando a própria identidade não está preocupado ou pensando na próxima. Ele entrega tudo, ele sacrifica os filhos para a sua própria. Você quer ver como isso está acontecendo na prática? Ao longo da história, mulheres nunca precisaram se preocupar em descendência. Porque o sobrenome é do pai. Porque os filhos vão responder para o pai. Vão levar adiante a semente do pai. O que eu faço nisso? Eu estou junto, eu tenho o prazer de ter filhos, eu me satisfaço em ter essas crianças, em ter os netos. Pronto, criaram um outro propósito para a mulher. Qual é o propósito da mulher? Ter sucesso. E isso concorre com ter filhos. Porque para criar esses filhos do jeito que teria que ser, eu teria de sacrificar trabalho. Eu não teria a disposição de tempo para trabalhar. Eu não tenho isso daqui. E agora a identidade da mulher é pressionada de que você precisa ter sucesso. Você precisa ganhar bem. Você precisa ser igual ao seu marido. Ou seja, criou-se a necessidade de reafirmar um ponto de identidade que não foi dado a Deus para ela. E aí ela tem que abrir mão de descendência sacrificial, de me entregar pela descendência, para reafirmar um ponto de identidade que foi gerado pelo diabo, que não existe aos olhos de Deus. Ela não precisa se preocupar em deixar legado. O legado dela está junto com o do marido. É um só. O que o diabo faz na nossa vida? Ele pega a necessidade de reafirmar a identidade, e com isso eu sacrifico os filhos. Eu entrego a geração seguinte em função de mim mesmo. Eu tenho que trabalhar muito, ainda que isso faça com que eu não consiga dar identidade para os filhos, ter tempo com eles, estar sentado com eles, corrigi-los, participar da vida.